Meu nome é Renata, 32 anos, e eu trabalho em gerenciamento de riscos financeiros, onde tudo é medido pela exposição de custos e o retorno associado a um compromisso. Eu sempre vivi de forma independente, paguei meu próprio caminho e cobri contas sem ajuda ainda na minha família. Essa independência se transformou em uma armadilha. Eu me tornei a pessoa que resolvia emergências, lidava com saldos vencidos e fornecia cobertura sempre que alguém se recusava a lidar com suas obrigações pessoais. Durante nossa discussão mais recente, meu pai se inclinou em minha direção, me encarou sem hesitação e disse: "Você é substituível. Não se esqueça disso." Minha mãe ficou ao lado dele, rindo baixinho como se a afirmação fosse óbvia. Aquela frase não era uma piada. Ele disse isso enquanto pedia um empréstimo maior do que qualquer outro que havia solicitado antes. Ele tratava o apoio como um dever permanente e me tratava como um produto financeiro do qual poderia sacar a qualquer momento. Eu escutei sem reagir. Então pensei em cada cobrança mensal ligada às minhas contas. Eu pagava por um apartamento de um quarto que eles ocupavam. Eu mantinha o contrato de um veículo que eles usavam. Eu arcava com o seguro de ambos. Eu pagava planos de celular e lidava com o uso de crédito que eles nunca revisavam. Eles usavam esses benefícios livremente porque acreditavam que minha renda existia para compensar as escolhas deles. Nunca a responsabilidade deles. Se eu supostamente sou substituível, então os benefícios ligados ao meu nome também são substituíveis. Respeito é um requisito nas finanças. Se o valor é negado, o investimento termina. Antes de continuarmos, me diga que horas são, onde você está e de qual cidade está assistindo, porque eu quero saber quão longe esta história viajou. O que você faria se alguém te tratasse como uma conta bancária substituível? Começou quando meu pai me disse que precisava de ajuda temporária depois de perder o emprego que ocupava há 2 décadas. No início, aceitei aquele pedido com pouquíssima hesitação, porque a explicação parecia razoável. Ele disse que precisava de apoio enquanto se preparava para procurar um novo trabalho. E eu acreditei que uma interrupção curta acabaria se transformando em um plano sustentável. Em vez de me atualizar sobre entrevistas ou passos profissionais, ele criou uma rotina em que toda a conversa envolvia um pedido implícito para que as contas fossem carregadas por outra pessoa. Ele me disse que o mercado era injusto para pessoas da idade dele, e ele insinuou que os empregadores discriminavam candidatos mais velhos, o que me posicionava como a pessoa que tinha que absorver as despesas da casa sem qualquer referência a um prazo futuro. A preocupação se transformou em expectativa, e a expectativa se transformou em uma atribuição de papel permanente que ele nunca discutiu diretamente porque acreditava que a conexão biológica eliminava a necessidade de negociação. Minha mãe participava de um ângulo diferente porque não pedia emprego, nem propunha um caminho para a autossuficiência. Ela me disse que dinheiro era um símbolo de egoísmo e disse que uma filha que se concentrava em renda carecia de compaixão. Sempre que eu mencionava limites previsíveis no meu próprio orçamento, ela insinuava que eu valorizava estranhos acima do meu próprio sangue. Ela não pagava uma conta da casa há anos ainda. Ela repetia a afirmação de que o dever moral exigia que os filhos contribuíssem indefinidamente. Quando eu perguntava que contribuição ela assumia, ela desviava a conversa para julgamento. Ela dizia que eu era obcecada por números e agia como se a existência de um salário obrigasse sua distribuição. Aquela crença permitia que ela evitasse planejamento pessoal, porque qualquer lacuna na casa deles seria redirecionada para o meu contra-cheque. Meu irmão Bruno ajudava a reforçar aquela estrutura ao me deixar assinar apólices de seguro e contas de dispositivos. Ele me disse que os prêmios não importavam porque a unidade familiar exigia recursos compartilhados. Ele disse que a idade adulta não eliminava o serviço coletivo. E ele falava sobre responsabilidade como se significasse patrocínio financeiro em vez de independência. Quando eu pedi que ele transferisse uma apólice para o nome dele, ele disse que eu estava agindo como uma locadora. Ele argumentava que irmãos deviam ajudar uns aos outros, mas a versão dele de ajuda só se movia em uma direção. Ele usava a linguagem familiar para evitar autonomia financeira e tratava a cobertura como um direito que chegava sem revisão. Meu pai se apoiava em uma narrativa maior. Ele dizia que os pais investem nos filhos, portanto os filhos devem retribuir aqueles investimentos sem limitação.
Ele nunca reconhecia que a idade adulta contém obrigações financeiras separadas, e ele dizia que o apoio devia ser tratado sem cálculos ou projeções. Para ele, uma conta era simplesmente algo que aparecia e o pagamento era um requisito gerenciado por quem tinha renda. Ele elevava a linguagem do sacrifício sempre que eu mencionava limites e conectava a autoridade biológica ao controle econômico. Ele não queria um empréstimo que pudesse ser pago. Ele queria um credor que nunca mencionasse pagamento porque o relacionamento em si seria usado como garantia. Eu comecei a perceber que eles não estavam pedindo ajuda. Eles estavam projetando uma estrutura na qual eu operaria como assistência de longo prazo. Cada aumento na demanda deles aparecia com uma diminuição no respeito pela fonte que fornecia aquela demanda. Meu pai parou de reconhecer que eu tinha uma carreira que exigia esforço. Ele dizia que minha geração tinha oportunidades fáceis e descartava os requisitos profissionais que me posicionavam para o emprego. Minha mãe tratava minhas revisões de orçamento como sinal de arrogância. Bruno descrevia responsabilidade como ganância. Eu ocupava o papel de provedora, mas a provedora não tinha permissão para fazer perguntas sobre custo. O que mais me perturbava era a crença de que minha identidade devia ser definida pela distribuição. Eu era um canal em vez de uma participante. Eles não perguntavam sobre estresse ou planejamento. Eles não descreviam prazos ou ajustes pessoais. Se um custo aparecia, virava meu problema. Se um aviso de atraso aparecia, eu resolvia. Eles moldavam uma filosofia em que o direito substituía a gratidão. Eventualmente, eu entendi que eles não queriam apoio. Eles queriam um subsídio permanente, sem expiração, sem negociação e sem reconhecimento do trabalho necessário para mantê-lo. Na manhã seguinte, tirei um dia pessoal do trabalho para poder revisar tudo que estava legalmente no meu nome. Sentei à mesa da minha cozinha com o laptop aberto e o aplicativo do banco puxado, porque queria uma visão clara das contas, retiradas automáticas, usuários autorizados e toda a assinatura ligada a mim. Parecia estranho tratar minha família como uma avaliação de risco. No entanto, era exatamente o que eu pretendia fazer. No momento em que meu pai disse que eu era substituível, ele me deu permissão sem saber para reconsiderar toda a estrutura financeira que o mantinha confortável às minhas custas. Eu não me sentia emocional sobre isso. Eu me sentia racional. Eu queria uma base de verdade antes que qualquer reação deles interferisse. Comecei com os cartões de crédito porque eram os mais fáceis de modificar. Minha mãe e meu pai tinham cada um cartões com os nomes impressos neles. E Bruno tinha um cartão suplementar porque uma vez me convenceu de que compartilhar um plano era mais barato. Abri a página de gerenciamento de cartões e removi o acesso deles. Nenhum deles receberia notificações porque o aplicativo só contatava o titular principal do cartão. Travei todo o cartão que não pertencia a mim e o sistema exigia apenas 2 cliques para cada ação. Me espantou como rapidamente a dependência podia ser desfeita quando a pessoa que pagava a conta parava de autorizá-la. Depois dos cartões de crédito, verifiquei a conta corrente conjunta que eu havia aberto para emergências. Meu dinheiro financiava todo o depósito naquela conta, e eles sacavam dela sempre que se sentiam estressados ou incomodados. Movi todo o saldo de volta para minha conta pessoal e deixei a conta conjunta ativa com 0, porque o banco exigia um mínimo para fechá-la, e eu queria uma saída limpa em vez de uma conversa sentimental. Abri uma nova conta pessoal com autenticação de 2 fatores, para que nada se ligasse de volta às credenciais compartilhadas. Em seguida veio o plano de celular. O plano familiar estava no meu nome, e a operadora exigia assinatura para remover usuários. Liguei para a linha de atendimento ao cliente e pedi uma separação completa. O representante informou que cada linha removida precisaria estabelecer um contrato individual com verificação de crédito e uma tarifa de mercado. Aprovei a mudança e paguei o ciclo final do mês atual. Depois disso, cada usuário seria responsável pela substituição de aparelhos, upgrades e uso de dados. Não era vingança. Era a prática padrão para adultos no Brasil. O seguro auto seguiu uma estrutura semelhante. A apólice incluía a caminhonete do meu pai, o carro compacto da minha mãe e o sedã de Bruno. Como Bruno uma vez falhou em uma verificação de crédito, pedi para remover os veículos deles e manter apenas o meu. O representante me alertou que os prêmios se ajustariam uma vez que o desconto multiveículo caísse. Aceitei a mudança porque o argumento financeiro para manter
Luz na minha apólice havia desaparecido. A seguradora me enviou PDFs confirmando que os veículos deles não estavam mais protegidos pela minha conta. O plano de saúde era mais complicado porque envolvia regulamentações legais. Minha mãe e meu pai ainda eram elegíveis para programas subsidiados baseados na renda deles, e Bruno tinha acesso à cobertura patrocinada pelo empregador, mas evitava se inscrever. Contatei o provedor e pedi para encerrar a cobertura de dependentes. O representante explicou os prazos de inscrição, isenções especiais e trocas baseadas no mercado. Enviei os formulários de remoção eletronicamente e agendei uma ligação de confirmação para verificação. Parecia que eu estava seguindo uma lista de verificação de conformidade em vez de cortar parentes. Ao meio-dia, pausei e revisei meu progresso. Toda a ação se alinhava a um único princípio. Adultos gerenciam suas próprias responsabilidades. Nenhuma das mudanças era vingativa, nenhuma delas era violenta. Eram correções administrativas que estabeleciam limites. Eu havia passado anos acreditando que era obrigada a subsidiar um estilo de vida que eles se recusavam a pagar. Meu pai chamava de lealdade, minha mãe chamava de amor. Bruno chamava de trabalho em equipe. Eu comecei a entender que o vocabulário deles era um disfarce para a dependência. Reabri meu laptop e redigi uma lista de serviços de assinatura ligados aos meus cartões, plataformas de streaming, assinaturas de entrega de comida, armazenamento em nuvem e aplicativos pagos, estavam todos vinculados às minhas informações de cobrança. Encerrei qualquer coisa que não me servisse e garanti que todo cancelamento gerasse um recibo. Não notifiquei ninguém porque queria que as transações declinassem naturalmente. Uma transação declinada comunica um limite sem um discurso. No final da tarde, verifiquei meu e-mail de trabalho para solicitar um dia adicional de folga. Planejava visitar a imobiliária da locação na manhã seguinte, porque o contrato do apartamento me listava como fiadora. Eu queria entender as opções legais quanto à rescisão antecipada e o protocolo para notificar os ocupantes. A imobiliária exigia documentação em vez de emoção e eu preferia aquela estrutura. Fechei meu laptop, porque a parte financeira desse processo estava completa. O próximo passo envolvia contratos físicos e assinaturas que exigiam uma visita presencial. 2 dias depois, os primeiros cartões de pagamento começaram a ser recusados. Eu estava na minha mesa revisando um relatório trimestral quando meu telefone recebeu uma chamada perdida da minha mãe. Ela nunca ligava durante o horário comercial porque preferia mensagens de texto. Então o timing me disse que algo específico havia interrompido sua rotina. Deixei a chamada expirar porque sabia que a informação chegaria até mim eventualmente. Quando a notificação de correio de voz apareceu, esperei um momento antes de ouvir. A voz dela soava tensa e ela perguntou se minha empresa de cartão estava com erros de sistema. Ela mencionou que estava no check-out de um supermercado e seu cartão exibiu uma mensagem de rejeição. Ela afirmou que o caixa a encarou com julgamento e queria que eu resolvesse a situação. A escolha de palavras dela revelava como ela percebia meu papel como se meu nome existisse para proteger, lá do custo. Enviei uma resposta curta explicando que o cartão dela estava inativo. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Ela perguntou se o banco cometeu um erro e insistiu que compras de supermercado contavam como necessidades básicas que eu supostamente devia cobrir. Escolhi não debater a frase supostamente cobrir. Em vez disso, escrevi que ela precisaria usar os próprios fundos e que uma transação recusada era um resultado normal quando um titular de conta alterava o acesso de usuários. Observei as bolhas de digitação aparecerem e desaparecerem. Ela perguntou se eu esperava que ela carregasse dinheiro como se pagar comida com o próprio cartão de débito violasse a ordem natural. Quando repeti que ela tinha autonomia financeira, as bolhas desapareceram permanentemente. Mais tarde naquele dia, Bruno me contatou por mensagem de texto. Ele escreveu que a bomba de gasolina dele recusou o cartão e exigiu uma explicação porque precisava dirigir pela cidade. Ele me lembrou que os preços de combustível estavam altos, como se aquele fator justificasse sua suposição de que outra pessoa devia absorver seu custo de transporte. Eu disse a ele a mesma coisa que disse à minha mãe, que o cartão dele estava inativo e ele podia se ajustar. Ele respondeu que eu estava virando as costas para a cooperação familiar. Aquela frase costumava me afetar.
Agora parecia um slogan projetado para desculpar dependência. Perguntei a ele se cooperação exigia um único participante fornecendo recursos. Ele não respondeu àquela mensagem. Meu pai ligou durante meu intervalo de almoço. Ele não esperou por esclarecimento. Disse que eu estava humilhando meus próprios pais. Afirmou que outras crianças teriam orgulho de apoiar as pessoas que as criaram. E disse que meu comportamento criava constrangimento entre parentes. Eu não me envolvi com a acusação. Disse a ele que a idade adulta incluía responsabilidade financeira e escolher não pagar pela vida de outra pessoa não contava como humilhação. Ele perguntou se eu gostava de ver meus pais lutando por centavos. Respondi que usar fundos pessoais não era sinônimo de luta. Ele disse que eu devia me sentir envergonhada e eu perguntei se ele se sentia envergonhado quando descartava minha independência. Ele tentou levantar a voz e eu ouvi a frustração apertando sua respiração. Disse que se os papéis fossem invertidos, ele nunca negaria apoio. Perguntei a ele quando foi a última vez que ele apoiou alguém sem anexar direito. Ele não respondeu. Em vez disso, exigiu a reativação dos cartões. Recusei e encerrei a ligação porque a conversa não continha curiosidade, apenas pressão. À noite, minha mãe enviou um parágrafo alegando ferimento emocional. Ela disse que uma filha tem obrigação moral de garantir o conforto dos pais. Queria que eu entendesse que o mundo via o cuidado parental como sagrado e disse que eu estava envenenando nosso vínculo. Respondi com uma frase: apoio financeiro é uma escolha, não uma lei. Ela escreveu que meus limites financeiros refletiam egoísmo. Lembrei a ela que autorrespeito não é egoísmo. Quando Bruno me contatou novamente, ele mudou de tática. Chamou o cartão de mal-entendido e disse que seria mais fácil se eu restaurasse o acesso dele até ele resolver as coisas. Ele queria conveniência, não responsabilidade. Eu disse que não haveria restauração. Acesso financeiro não é um direito de nascimento. Os pontos apareceram por vários segundos antes de ele escrever que eu estava sendo dramática. Encerrei a conversa. Naquela noite, revisei meu orçamento e não ajustei nada porque os limites já estavam no lugar. Naquele fim de semana, as ligações chegaram como se eu tivesse acionado uma catástrofe. Silenciei o primeiro toque enquanto revisava um conjunto de projeções de risco para uma conta de cliente. O correio de voz chegou um momento depois. Meu pai explicou que havia tentado ligar para meu celular 2 vezes. Ele soava determinado a ser ouvido. Então esperei pelo segundo correio de voz antes de responder. Na próxima mensagem, ele disse que queria esclarecimento e que pretendia falar comigo em um ambiente mais formal se necessário. Quando retornei a ligação, ele pediu meu número do escritório. Perguntei por que ele precisava. Ele disse que se eu me recusasse a discutir responsabilidade familiar em contexto privado, ele levaria o assunto aos meus supervisores e mostraria a eles o tipo de filha que eles haviam contratado. Ele descreveu o plano em tom normal, como se uma ameaça pudesse registrar como orientação parental. Eu disse a ele que meu local de trabalho avaliava integridade financeira e conformidade profissional em vez de obediência a expectativas da casa. Ele afirmou que ética se aplicava em todo lugar. Eu disse que ética no trabalho não tinha nada a ver com manter despesas de adultos. Ele continuou falando. Disse que uma filha que recusava apoio era moralmente defeituosa e que ele transmitiria aquela mensagem a qualquer um que tivesse influência sobre meu avanço. Perguntei se ele pretendia comprometer meu emprego porque queria acesso ao meu dinheiro. Ele objetou aquela formulação e insistiu que estava protegendo dignidade. Eu disse que contratar um empregador para exigir apoio financeiro discricionário pareceria mais próximo de assédio do que dignidade. Ele me disse que eu estava descartando herança. Eu disse que herança não funcionava como garantia. Naquele ponto, ele encerrou a ligação sem reconhecer qualquer responsabilidade. Bruno me procurou mais tarde naquela tarde. Começou com um tom casual. Disse que famílias contam umas com as outras quando as coisas parecem difíceis. Disse que inconveniência é temporária e que unidade é permanente. Usou linguagem que implicava benevolência. No entanto, recusava considerar qualquer modificação do próprio comportamento financeiro. Disse que podia garantir independência facilmente, mas que seria esforço desnecessário quando um irmão já tinha recursos. Repetiu que emprego exigia estresse e que eu podia minimizar aquele estresse para ele. Respondi com uma pergunta. O que o impedia de se candidatar a posições na área dele? Ele disse que preferia autonomia
Eu disse que a autonomia financeira não podia existir sem renda. Ele encerrou a ligação sem reconhecer a contradição. Minha mãe me contatou à noite. Disse que a pressão arterial dela havia subido durante a semana e perguntou se eu queria ver a saúde dela declinar. Eu disse que queria que ela se inscrevesse no programa de plano de saúde que combinava com a elegibilidade dela. Ela insistiu que o processo de inscrição parecia esmagador. Eu disse que dezenas de milhares de adultos completam os mesmos formulários todo ano. Ela disse que filhas deviam lidar com complexidade para as mães. Eu disse que adultos podem navegar em um sistema que existe para servir adultos. Ela perguntou se eu acreditava que ela merecia desconforto. Eu disse que desconforto e responsabilidade não eram idênticos. Meu pai ligou novamente. Disse que meu cargo me compensava generosamente, mas que duvidava que eu tivesse merecido a posição. Disse que pretendia questionar se minhas credenciais representavam mérito ou favoritismo. Eu disse a ele que avanço profissional é auditado. Ele disse que ambição corrompia julgamento e que eu havia esquecido gratidão. Eu disse que reter patrocínio financeiro não removia gratidão da história. Ele pausou antes de falar novamente. Disse que não hesitaria em escalar suas preocupações. Eu disse que interferência contínua com meu ambiente de trabalho poderia resultar em um relatório porque a lei protegia funcionários de intimidação que comprometesse a segurança do emprego. Ele rejeitou o termo intimidação. Eu declarei a definição. Ele perguntou se eu queria envolver representação legal para resolver uma discordância doméstica. Eu disse que um limite permanece válido mesmo quando parentes não gostam do resultado. Uma semana se passou antes que o silêncio financeiro criasse um novo tipo de barulho na minha família. O silêncio não era pacífico, era o acúmulo de novas contas, aplicações desconhecidas e a ausência de uma linha de crédito que eles haviam tratado como um acessório normal da casa. Eu não recebi ligações raivosas naquela semana. Recebi perguntas disfarçadas de mensagens emocionais. E toda a mensagem girava em torno do mesmo tema. Eles queriam uma exceção. Queriam um sistema passado sem reconhecer que o sistema passado era construído sobre meu trabalho. Minha mãe teve o primeiro choque com a realidade porque a cobertura médica dela não podia continuar na minha apólice. Eu já a havia removido do plano. E ela me disse que entrou em uma clínica esperando fornecer o mesmo cartão de plano de saúde que eu costumava entregar a ela. Quando a recepcionista disse que a apólice não era mais válida, ela me ligou confusa. Disse que o pedido de pagar do próprio bolso parecia injusto porque ela acreditava que filhos adultos deviam fornecer estabilidade médica aos pais. Expliquei que o sistema de planos de saúde no Brasil não designa filhos adultos como fiadores legais, e o preço que ela agora enfrentava era o preço que eu havia absorvido por anos. Ela me disse que se inscreveria em um plano de saúde no mercado, mas o tom revelava medo do custo. Lembrei a ela que o custo existia muito antes da remoção. A única diferença era que ela agora podia ver. Ló. Meu pai confrontou o empréstimo ligado ao carro dele em seguida. Eu havia permitido meu nome naquele empréstimo quando ele se recusou a aceitar uma taxa de juros maior ligada ao histórico de crédito dele. Remover meu apoio significava que ele ou teria que refinanciar na pontuação real dele ou vender o veículo. Ele me perguntou se eu entendia o que dignidade significava para um homem da idade dele. Eu disse a ele que dignidade e transparência financeira não eram opostos. Um carro usado além dos meios de alguém não era dignidade, era dívida com cromado. Ele disse que o banco o recusou sem um cofiador. Eu disse a ele que o banco simplesmente precificava risco. Aquilo não era crueldade, era subscrição. Ele não gostou daquela explicação e disse que tentaria novamente. Eu sabia o resultado provável. Ou ele aceitaria um veículo menor, ou assumiria um custo que havia evitado por tempo demais. Bruno reagiu a uma forma diferente de consequência. Entrou em um banco e tentou abrir uma linha de crédito. A instituição recusou a solicitação dele porque ele não tinha pontuação de crédito. Ele me ligou depois e perguntou se eu sabia como era humilhante ser tratado como financeiramente inexistente. Eu disse a ele que humilhação era a primeira lição da idade adulta neste país. Sem histórico, não havia aprovação. Sem responsabilidade, não havia histórico. Ele me disse que eu podia remediar aquilo ao colocá-lo como usuário autorizado. Novamente eu disse que um usuário autorizado não ensinava nada sobre disciplina.
só escondia o déficit. A situação do celular criou outra camada de tensão. Uma vez que desmontei o plano familiar, cada pessoa teve que assinar novos contratos. O preço promocional evaporou, eles perderam dados de rollover e a cobrança mensal aumentou. Minha mãe disse que o novo preço parecia explorador. Eu disse que o preço nunca foi baixo. Era simplesmente distribuído através do meu contra-cheque. Meu pai insistia que lealdade devia qualificar para tratamento preferencial. Lembrei a ele que empresas de telecomunicações não forneciam prêmios de lealdade a famílias sem histórico de pagamento direto. Durante aquela semana, observei a estratégia emocional que eles usavam. Eles rodavam linguagem moral, culpa, tradição e medo. Ciclaram através de ansiedade médica e vergonha ocupacional. Invocavam a palavra família para implicar obrigação legal. Descreviam meu limite como abandono. Nada disso mudou uma única conta. O mercado era indiferente a sentimentos. O banco não aceitava piedade filial como garantia. Se eles queriam estabilidade, tinham que participar. O resultado mais inesperado era interno em vez de financeiro. Eu percebi que reter apoio não me tornava sem amor. Removia uma barreira que eles usavam para evitar a realidade. Eu não substituí compaixão por punição. Substituí segredo por clareza. Minha mãe começou a comparar planos com uma vizinha. Meu pai começou a pesquisar calculadoras de empréstimo. Bruno pesquisou cartões de crédito com garantia. O progresso não chegou através de gratidão. Chegou através de pressão. No final da semana, entendi algo simples. Eu não era a vilã em uma narrativa de ferimento familiar. Eu era uma adulta devolvendo o que o sistema sempre exigiu. Todo cidadão gerencia custo. Toda casa negocia acessibilidade. Minha família havia fingido que as regras não se aplicavam a eles porque se aplicavam a mim. Quando eu saí de lado, as regras reapareceram. Responsabilidade não era um insulto, era um contrato. Eles podiam aprender ou continuar sofrendo o preço da negação. Eu já havia escolhido meu lado. Uma tarde tardia depois do trabalho, saí do prédio do meu escritório e vi minha mãe, meu pai e Bruno esperando perto da calçada com uma expressão que se assemelhava à urgência, em vez de afeto. A cena não me surpreendeu, porque pressão financeira geralmente criava entusiasmo súbito por proximidade, e dessa vez eles queriam algo mais substancial do que um plano de celular ou um cartão de plano de saúde. Quando me aproximei, minha mãe imediatamente perguntou se podíamos andar para algum lugar privado. Eu disse a ela que o pedido podia ser entregue em público, porque o segredo era o instrumento que permitia ao sistema antigo sobreviver. Minha mãe começou dizendo que eles precisavam da minha ajuda com uma aplicação de moradia. Ela explicou que o proprietário de um novo apartamento exigia verificação de renda e um fiador devido aos perfis de crédito deles. Disse que minha assinatura restauraria a estabilidade porque o complexo estava situado no mesmo padrão de vida que eles anteriormente desfrutavam. Eu disse a ela que um fiador era uma responsabilidade financeira, não um símbolo familiar. O mercado de locação no Brasil avaliava risco através de crédito e renda, e minha assinatura converteria o risco deles em minha dívida pessoal. Minha mãe disse que a idade dela devia isentar, lá de papelada. Respondi que isenção não era uma categoria financeira. Meu pai deu um passo à frente e tentou um ângulo diferente. Disse que uma filha que recusava apoiar os pais eventualmente perderia a família. Disse que lealdade era medida por sacrifício econômico. Eu disse a ele que extorsão emocional não apagava consequências de crédito. Um fiador se tornava responsável pelo aluguel se os inquilinos inadimplissem, e qualquer pagamento perdido danificava a pontuação de crédito do fiador. Eu disse a ele que crédito danificado afetava taxas de hipoteca, financiamento de veículos e verificações de antecedentes de emprego. Lembrei a ele que eu trabalhava em um campo onde credibilidade financeira não era opcional. Minha mãe tentou outra justificativa. Disse que o prédio aceitava animais de estimação e ficava perto de um supermercado que eles gostavam. Eu apontei que conveniência não era um requisito legal. O contrato de locação exigia renda, não nostalgia. Ela disse que podia me pagar eventualmente. Perguntei a ela para definir eventualmente. Ela não forneceu um número porque números e fantasias. O tom do meu pai mudou para condescendência. Sugeriu que eu estava exagerando o sistema de crédito para evitar responsabilidade. Eu disse a ele que evitar responsabilidade era precisamente o que criara o problema atual. Por anos, as despesas deles ficavam no meu nome,
e eles tratavam a ausência de uma conta como prova de que a conta não existia. Um contrato de fiador expandiria aquela ilusão para um documento legal. Ele disse que eu era sem coração por recusar. Eu disse que consentimento informado não era falta de coração, era idade adulta. Bruno interrompeu e direcionou a conversa para si mesmo. Disse que se eu garantisse a locação, ajudaria ele também porque manteria a família unida. Disse que ainda precisava de assistência com despesas de combustível e celular. Perguntei se ele pretendia construir crédito independente ou se pretendia se prender a mim indefinidamente. Ele disse que irmãos se apoiam. Eu disse a ele que apoio sem esforço se torna dependência e dependência sem responsabilidade se torna extração. Ele perguntou se eu podia garantir pelo menos 1 ano. Eu disse que 1 ano era suficiente para arruinar uma pontuação de crédito. Meu pai escalou novamente. Disse que minha recusa o humilhava como pai, porque ele não devia negociar com a filha em público. Eu disse a ele que humilhação residia na lacuna entre expectativa e capacidade. Se ele pudesse satisfazer os requisitos do proprietário, não haveria negociação. O mercado era imparcial, não considerava orgulho parental. A conversa terminou quando estabeleci o limite final. Disse a eles que pedidos futuros de assistência financeira deviam chegar por e-mail porque comunicação escrita protegia clareza, estabelecia documentação e desencorajava manipulação psicológica. Disse que não discutiria dinheiro em estacionamentos, calçadas ou escritórios. O sistema legal reconhecia trilhas de e-mail, não reconhecia discussões de corredor. Minha mãe perguntou se eu reconsideraria se ela demonstrasse boa-fé. Eu disse a ela que reconsideração implicava negociação e não havia nada para negociar. Meu crédito não era garantia para o estilo de vida deles. Meu pai murmurou algo sobre me deserdar. Eu disse a ele que família não podia ser definida por estruturas de empréstimo. Se amor dependia de acesso a crédito, era uma transação. Se lealdade dependia de assinaturas, era cobrança de dívida. Eles foram embora com decepção. Eu caminhei até meu carro com clareza. Limites não eram crueldade. Limites eram gerenciamento de risco. Eu não subsidio mais negação. Alguns meses se passaram, e a distância financeira produziu uma distância relacional que não exigia vozes altas ou teatro emocional. O silêncio entre nós vinha de logística, não de sentimento. Quando o dinheiro parava de viajar em uma direção, toda forma de comunicação se tornava honesta por padrão. Sem despesas subsidiadas, minha mãe e meu pai não avaliavam mais a vida através de preferência. Avaliavam através de faturas. Soube por uma breve atualização que eles abandonaram a busca por moradia sofisticada. Em vez de tentar forçar entrada em um complexo que exigia padrões de crédito que não podiam satisfazer, eles se estabeleceram em alojamento temporário onde pagamentos operavam na base semanal. Um quarto de motel não era uma tragédia, embora eles tratassem como punição em vez de matemática. Na estrutura de moradia do Brasil, aluguel semanal oferece flexibilidade para pessoas com documentação limitada e renda inconsistente. Flexibilidade se tornou a nova dignidade deles. Um mês depois, eles mudaram para um apartamento menor. A unidade não incluía os confortos estéticos que costumavam mencionar, no entanto, se alinhava com um número nas extratos bancários deles. Eu nunca critiquei o rebaixamento. Fiz o oposto. Viver dentro da capacidade era uma marca de idade adulta. E idade adulta não exigia aplausos, exigia aritmética. Bruno encontrou uma consequência diferente. O apoio terminou. Então ele teve que entrar em um mercado de trabalho que não aceitava narrativas pessoais. Ele aceitou uma posição de baixo salário porque era a única oferta disponível, sem histórico de crédito, sem poupança e sem um currículo que refletisse consistência. Decepção salarial era comum entre pessoas que romantizavam assistência. Ganhar um pequeno contra-cheque ensinou a ele algo que minha generosidade nunca alcançou. Ele aprendeu o preço da gasolina quando parou de esperar que eu financiasse. Eu não observei o processo dele diretamente. Ouvi fragmentos através de redes sociais e mensagens ocasionais que tentavam neutralidade. A parte impressionante não era o tom dele, era o esforço. O modelo econômico brasileiro recompensa a participação mesmo quando a participação parece sem brilho. Meu pai voltou à força de trabalho porque emprego substituiu raiva. O mercado não se importava com o ego dele ou a idade dele. Importava-se com se ele podia completar tarefas em troca de compensação.
Ele parou de me culpar porque a economia não respondia a acusações. Um contra-cheque criou perspectiva. Ele redirecionou sua energia para a sobrevivência. E sobrevivência era incompatível com negação. Minha mãe aprendeu algo paralelo. Ela lidava com sua própria papelada de plano de saúde em vez de reclamar de burocracia. Inscrição em plano de saúde era um ritual tedioso. No entanto, ela completou porque a alternativa envolvia penalidades. Responsabilidade não era uma revelação. Era simplesmente o momento em que as desculpas expiravam. Durante aquele período, me concentrei na minha carreira com uma clareza que não antecipei. Remover pressão financeira criou espaço emocional. Parei de me sentir culpada por impor limites porque os resultados provaram sua necessidade. Cortar apoio não destruiu ninguém. Forçou a autonomia individual. O resultado não se assemelhava a uma reunião familiar ainda. Se assemelhava à economia funcional. Nenhuma reconciliação ocorreu. Ninguém pediu uma reunião de feriado. Ninguém fingiu que independência financeira equivalia à rejeição. Simplesmente nos movemos em trajetórias separadas. Emoção não dominava a estrutura. Estrutura dominava emoção. Na cultura brasileira, a idade adulta muitas vezes concluía a ilusão sentimental de que família devia operar como uma conta bancária compartilhada. Eu não lamentei a ausência de proximidade. Proximidade que dependia de obrigação financeira não era proximidade. Era dependência. Quando dependência terminava, o relacionamento ou amadurecia ou se dissolvia. O nosso se dissolveu em algo realista. Não houve abraços simbólicos. Não houve desculpas emocionais. A separação não era violenta. Era proporcional. Cheguei a uma conclusão sobre valor. Amor sem responsabilidade era performance. Responsabilidade sem financiamento era ressentimento. A forma mais limpa de afeto era a distância que protegia recursos em vez de distância que anunciava ferimento. Eu me protegi e proteção não exigia justificativa. Eu não procurei evidência de melhoria emocional. A evidência apareceu através de resultado. Contas eram pagas pela pessoa que devia a elas. Contratos eram assinados pela pessoa que os usava. Crédito retomava seu caminho próprio. Aquele era o fim. Não dramático, apenas prático. Eu nunca esperei gratidão porque gratidão era desnecessária. Sobrevivência era suficiente. Eles sobreviveram. Eu avancei. Aquele era nosso alinhamento final. Limites financeiros não eram crueldade. Eram orientação estrutural. Quando as pessoas construíam seu próprio crédito, a dignidade delas aumentava porque dignidade dependia de capacidade. Cortar assistência não rejeitava a família. Rejeitava a distorção. A forma mais saudável de lealdade reconhecia limitações e respeitava risco. Eu aprendi que idade adulta exigia recusa. Recusa preservava a estabilidade. Estabilidade criava oportunidade. Oportunidade gerava progresso. Obrigada por ficar até o fim desta história e por se engajar com uma narrativa que não depende de reconciliação fantasiosa. Se você já experimentou limites financeiros, assistência controlada ou uma transição para a independência, compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua visão pode ajudar alguém que confunde amor com obrigação. Deixe a discussão continuar com clareza em vez de vergonha.